pedisse para vocês fecharem os olhos e imaginarem a combustão lá dentro, vocês começaram a entender a parte mais importante. Além da rotação do motor, tem mais algum esquema no distribuidor das antigas, galera, que faça com que o avanço mude, tá? E de novo, se alguém tá achando que isso aqui não é aula de injeção programável, cara, com certeza é. Porque antes de você ir para um mapa 3D de avanço, se você entender como o distribuidor funciona, você vai entender muito mais fácil a tabela 3D. Tá aqui, ó. A minha pergunta é a seguinte: como funciona o que faz o avanço a vácuo do distribuidor? Tá? O avanço a vácuo, como que funciona isso aí? Taxa e avanço está relacionado com isso aqui também. Se a gente entender isso aqui, a gente começa a sacar o esquema da taxa. Por quê? O avanço a vácuo é um sistema que tem no distribuidor, onde a gente tem aqui, ó, um diafragma. E isso aqui, ele está ligado basicamente embaixo da borboleta. Ou seja, ele tem ali pressão de admissão, beleza? Então você tem, quando a borboleta está fechada, você tem uma pressão menor que a atmosférica, tá? O que esse sistema faz? Quando você está com uma sucção máxima, que ele está chamando aqui, que seria uma pressão baixa, você tem mais avanço. Quando a sucção é mínima, ou seja, tipo pé no fundo, por exemplo, você tem um avanço mínimo, tá? Então, o que a gente aprende aqui? Que se a gente tem uma pressão de admissão maior, a gente tem um ângulo de ignição menor, tá? Vou colocar aqui, ó, ignição, mas um avanço menor, beleza? Se a gente tem uma pressão de admissão mais baixa, a gente tem mais avanço. Agora, pessoal, faz sentido isso? Se sim, por quê? Tô de bola, ó. O Luiz Osasco mandou perfeito aqui, ó. Avanço a vácuo com pouca carga. Pressão negativa na cápsula do distribuidor fazendo avançar. Beleza, mas por quê? Ó, muito importante entender os porquês, certo? Pessoal, a sacada para a gente entender porquê disso aqui é pensar na seguinte coisa aqui, ó. Vamos acompanhar. O lance é o seguinte, galera. Pensa comigo na seguinte maneira. Quando a gente tá, por exemplo, em baixa carga, por exemplo, vamos supor que a gente tá com o motor na lenta, beleza? Então, eu vou falar algumas coisas aqui desse motor em marcha lenta. Cara, eu tô aqui a 800 RPM, eu tô com o meu TPS em 3%, eu tô falando aqui algumas, só para a gente deixar meio claro como que o motor tá funcionando. Então, rotação tá baixa, a borboleta tá fechada, e aí, se a gente pudesse olhar para dentro da câmara de combustão, o que está acontecendo lá dentro? Vocês concordam que nessa condição aqui de baixa carga, bem fácil que eu vou falar, entra pouco ar e pouco combustível. Se for comparar a quantidade de ar e combustível que entra para dentro do motor na marcha lenta em relação quando você está de pé no fundo no pico de torque, é muito diferente. Na marcha lenta o motor está funcionando a 800 RPM lá, o carro não está andando, cara, entra pouco ar e pouco combustível. Agora, pense comigo, pensa nessas duas situações. Você vê que várias vezes eu falo disso, né? Situação 1, situação 2. Na situação 1, eu tenho minha marcha lenta. E na situação 2 do meu motor, eu tenho meu motor a 4.000 RPM, 100% de TPS, beleza? Então, espero que seja claro para todo mundo que nessa situação aqui, vai entrar muito mais ar e muito mais combustível. Faz sentido? Beleza. Agora, se eu pedisse para vocês fecharem os olhos e imaginarem a combustão lá dentro, vamos ser mais específico do ponto de vista de velocidade da combustão. O que vocês acham? Lembra que a gente falou, ó, combustão não é algo instantâneo, não é assim, dá a centelha, tem a combustão e já foi. É um negócio que leva um tempo. Beleza? É rápido pra caramba. Só que o motor também tá girando rápido. Então, não é deu centelha, queimou tudo. Agora, se é um negócio que não é instantâneo, significa que tem uma velocidade, certo? Leva um tempo para ocorrer toda a combustão, para queimar toda a quantidade de ar e combustível. Faz sentido? Qual vocês acham que é mais rápido? Quando você tem a combustão é mais rápida, a liberação de energia é mais rápida. Quando você tem pouco ar e pouco combustível, ou quando você tem mais ar e mais combustível. Qual dessas duas situações você acha que é a mais rápida?
A queima é mais rápida. Velocidade da queima, condição 1 ou a condição 2. Lembrando, velocidade de queima, velocidade da combustão. Se a gente pudesse olhar a combustão acontecendo, qual seria a combustão mais rápida? A que está acontecendo na marcha lenta ou a que está acontecendo numa condição que entrou um monte de ar e um monte de combustível? Qual é a certa? 2. Eu vou explicar. Galera que errou, fica tranquilo, vocês vão entender aqui agora. Pensa comigo. Você coloca um pouquinho de ar e um pouquinho de combustível. Pensa dentro do motor mesmo. Nessa condição aqui, ó. Esse desenho ajuda a entender. Se você está numa condição que você está cheio de combustível e cheio de ar, cara, tudo quando o pistão sobe comprimindo, fica tudo pressurizado lá dentro. Você dá a centelha, cara, combustão acontece liberando energia de um jeito muito rápido. Agora, se ao contrário disso, você está numa condição, vou fazer um outro desenho aqui do lado, só para meio que tentar deixar mais claro isso. Você tem lá todo o espaço para acontecer a combustão, só que aí você tem um pouquinho de ar e um pouquinho de combustível só. Você vai ter a centelha aqui e tem um pouquinho de combustível e ar aqui, um pouquinho de combustível e lá para lá, beleza? Então, quando você tem menos ar e menos combustível, a combustão é mais lenta, tá? É uma analogia errada, mas pensa numa, sabe aquelas bombas que a galera compra para soltar? Pensa numa bombinha, aquelas 01, o cara estoura na mão, e pensa naquelas bombonas que arrebentam um buraco na parede. Cara, tem muito mais pólvora lá, tá comprimido o negócio. Então, a opção 1, quando o motor tá na marcha lenta, entra pouco ar, entra pouco combustível e a combustão é mais lenta, tá? Então aqui, ó, é uma combustão mais lenta e aqui seria uma combustão mais rápida. Pessoal, faz sentido isso ou não? Algumas pessoas estão falando sobre RPM. Por enquanto, esqueça o RPM. A gente não está falando, a gente está olhando só a questão do vácuo, só a questão do MAP, só a questão da pressão de admissão, beleza? Ó, o Leandro falou aqui, ó. Então o que determina a velocidade da combustão é a quantidade de ar e combustível na câmara, é isso? Não só isso, beleza? A velocidade da combustão depende de diversas outras coisas. O lambda afeta isso e diversas outras coisas. Agora, eu só estou falando em quantidade de ar lá dentro e combustível. Fechado? Faz sentido, galera? Isso, galera, entender isso aqui é muito importante, galera. E é aquilo que eu falo, se tem alguém que acha que isso aqui não é uma aula de injeção eletrônica programável, o cara tá muito enganado. Eu aqui no meu exemplo, eu cometi um erro, galera. Cometi um erro no meu exemplo aqui, ó. Por quê? Porque eu tô dando um exemplo aqui de motor a marcha lenta e 4000, tá? Então, o correto, deixa eu só corrigir o meu raciocínio aqui, ó. O correto seria eu ter falado assim, ó. Acompanha aí que vai ficar mais claro agora. Entendi uma falha minha aqui, ó. Condição 1 e condição 2. Na condição 1 eu tenho, por exemplo, 2000 RPM e na condição 2 eu tenho exatamente a mesma rotação, 2000 RPM. Só que aqui eu tenho um TPS 3% e aqui eu tenho um TPS de 100%. Aí eu tô olhando a mesma rotação. Então, a rotação é igual. A única diferença é que o cara está acelerando mais. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ter mais ar, vai ter mais combustível. Então, aqui a gente vai ter uma combustão mais rápida. Nesse caso aqui. Pessoal, faz sentido? Acho que agora ficou melhor. Eu tinha dado um exemplo meio que poderia confundir, tá? Pensa nessas duas opções. O motor está na mesma rotação, 2000 RPM. E aí, um tá com a borboleta toda fechada, quase, e a outra tá toda aberta. Então, se a borboleta tá bem mais aberta aqui, cara, entrou mais ar, entrou mais combustível, a combustão vai ser mais rápida. Beleza? Desculpa que o meu exemplo não foi legal, porque eu falei 4000 RPM em marcha lenta, tá? Daí talvez não tenha ficado muito claro. Então, assim, o motor tá girando na mesma rotação. E aí que eu quero falar para vocês. Se vocês entenderam isso aqui, ficou claro isso aqui para vocês, vocês começaram a entender a parte mais importante, é entender o porquê das coisas.